O arquivo 73C, seção Sigma 9, subdivisão Políbios. Este registro compila dados sensoriais e depoimentos extraídos de mídias analógicas, classificadas como gravações perdidas. O propósito é documentar a sequência de incidentes neuropsicológicos associados à interação com o software de entretenimento Políbios, variante Veto04. Período operacional estimado entre 1981 e 1983. As evidências aqui apresentadas consistem em compilações de filmagens caseiras, recuperadas de fontes diversas e muitas vezes degradadas. Cada segmento retrata indivíduos, doravante referidos como sujeitos, engajados em sessões de gameplay do referido software. A progressão visual é intencionalmente recriada para simular a deterioração perceptual e cognitiva observada, imergindo o espectador na experiência simulada. As análises iniciais indicam um padrão de resposta alucinógena e psicótica. Observa-se a manifestação de glitches visuais progressivamente agressivos e a inserção de mensagens subliminares obscuras na interface do jogo, alterando a percepção do sujeito. A data do registro para cada incidente varia, mas o comportamento anômalo converge de forma alarmante. Este material não é uma narrativa ficcional, mas uma tentativa de reconstrução experiencial, permitindo ao observador a imersão na mente corrompida. Questões pendentes sobre a origem e o propósito exato do software Políbios permanecem. Contudo, a correlação entre a exposição prolongada e a indução de estados alterados de consciência é inegável, sugerindo uma potencial intervenção ou experimento de larga escala. As gravações aqui apresentadas são um testemunho visceral, quadro a quadro, da desestruturação psíquica, de mentes se desfazendo enquanto o observador é forçado a testemunhar. Examine com atenção. A integridade desta compilação depende da sua percepção, fazendo-o parte do processo. Este registro documenta a série de incidentes associados ao sistema de entretenimento eletrônico arcade, designado como Políbios. A presente seção sintetiza fatos históricos, evidências coletadas e a cronologia dos eventos, conforme compilado em arquivos confidenciais. O incidente Políbios teve seu pico documentado no noroeste do Pacífico, especificamente em Portland, Oregon, durante o ano de 1981. Máquinas de jogo sem identificação clara, apresentando a interface de um título denominado Políbios, surgiram em arcades selecionados. Não havia registro oficial de fabricação ou distribuição, levantando imediatamente a questão de sua procedência. A data do registro inicial de efeitos adversos remonta a 14 de outubro de 1981. O sujeito 001, um jovem do sexo masculino de 16 anos, relatou náuseas, tontura e uma acentuada perturbação visual após aproximadamente 45 minutos de jogo contínuo. Relatos subsequentes, nos dias que se seguiram, escalaram em gravidade. A natureza dos sintomas evoluiu rapidamente para alucinações auditivas e visuais persistentes, episódios de amnésia retrógrada e surtos psicóticos. As evidências em arquivos contêm múltiplas gravações de VHS, recuperadas posteriormente, que parecem capturar estas sessões de jogo e a progressiva deterioração dos sujeitos. As filmagens, grosseiras e com artefatos de fita, revelam um padrão de falhas gráficas e áudios perturbadores que parecem induzir os estados alterados. Observa-se a inserção de códigos visuais e textuais, pisando em uma frequência impossível de ser conscientemente processada. Data do registro: 198 GIS 20. Incidente PX007. Análise aprofundada dos arquivos de vídeo,
identificando o sujeito 007, um indivíduo do sexo masculino, idade presumida de 17 anos. As gravações provenientes de uma fonte VHS adulterada demonstram uma deterioração psicológica progressiva durante sessões estendidas de Políbios. Observa-se que, após aproximadamente de exposição ao jogo, o sujeito 007 começa a manifestar pupilas dilatadas e movimentos oculares sacádicos anormais. A tela de Políbios, inicialmente estável, exibe falhas de sincronização vertical com frequência crescente. Em Years, mensagens subliminares, como obey e comply, são detectadas em single frames, piscando a uma taxa de imperceptíveis à percepção consciente imediata, mas registradas pelo equipamento de gravação de alta sensibilidade da época. A análise forense de áudio do arquivo revela inserção de frequências subaudíveis e ruídos pulsantes. Em Death, os depoimentos captados do sujeito 007 tornam-se incoerentes, com fragmentos de frases sobre padrões que se movem e olhos na tela. O áudio ambiente, que antes registrava o som natural do arcade, é progressivamente sobreposto por um zumbido associado à indução de ansiedade em estudos prévios. Data do registro 198 ISC-20, incidente PX-012. O sujeito 012, feminino, 19 anos, apresenta comportamento catatônico após de gameplay. As cores do jogo Políbios no monitor parecem mais saturadas, com predominância de tons vibrantes de verde e roxo, que, segundo o protocolo de avaliação, são conhecidos por causar desconforto visual. A análise de ondas cerebrais, registrada paralelamente por eletroencefalografia rudimentar, aponta picos de atividade na região do lobo temporal, consistentes com alucinações. Os glitches visuais agora formam padrões fractais complexos, sobrepondo a interface de jogo de forma invasiva, mimetizando a desestruturação dos processos cognitivos. A natureza dessas anomalias, em conjunto com as mensagens subliminares detectadas em múltiplos arquivos, Trust Us, Forget, sugere uma arquitetura de indução psicótica intencional, visando a desestabilização da percepção da realidade do sujeito. Os dados estão sendo compilados para a próxima fase da análise. Incidente: Políbios. Classificação: mente corrompida. Data do registro: 14 de junho de 1982. Os arquivos recuperados, rotulados como gravações perdidas, consistem em uma série de registros em formato VHS, aparentemente obtidos de locações de arcades não oficiais e residências privadas, datando do início dos anos 80. O foco primário recai sobre a interação de diversos indivíduos, designados como sujeitos de observação, com a unidade de arcade conhecida como Políbios. As sequências iniciais mostram os sujeitos engajados no gameplay, com reações típicas de frustração e concentração. Contudo, após aproximadamente 12 minutos de exposição contínua, uma alteração comportamental é consistentemente observada. O olhar torna-se fixo, a expressão facial apática ou, em casos extremos, de leve euforia. A análise técnica das gravações revela a inserção de padrões visuais e auditivos anômalos. Glitches que parecem ser artefatos de vídeo defeituoso são, na verdade, sequências programadas de flashes estroboscópicos e imagens geométricas fractais. O áudio, progressivamente mais distorcido, contém frequências infrassônicas e ultrassônicas, teoricamente capazes de induzir náuseas, vertigem e alterações de humor. Mensagens subliminares, detectadas via análise quadro a quadro, sugerem indução de obediência e controle cognitivo. Os depoimentos registrados em áudio de baixa fidelidade e intercalados nas gravações descrevem alucinações vívidas, episódios de amnésia retrógrada e pesadelos recorrentes.
A deterioração mental dos sujeitos é visível, não apenas em seu comportamento, mas na própria degradação da imagem capturada, como se o meio estivesse ecoando a desintegração psíquica. O fenômeno sugere um projeto de indução psicótica ou controle comportamental em fase experimental, disfarçado de entretenimento. A origem e propósito final da unidade Políbios permanecem sob análise, com o status do projeto catalogado como perigo extremo. A análise dos fragmentos recuperados, designados como gravações da mente corrompida, projeto Políbios, revela um padrão perturbador de deterioração neurocognitiva. A progressão sintomática observada nos sujeitos, desde leve desorientação a quadros severos de psicose e catatonia, é consistentemente correlacionada com a exposição prolongada aos estímulos sensoriais do artefato de entretenimento interativo. Os elementos gráficos e sonoros do denominado Políbios, conforme registrados nas filmagens de baixa fidelidade, demonstram uma capacidade peculiar de induzir alterações perceptivas. As sequências de glitches visuais e os padrões auditivos dissonantes não são meros defeitos, mas parecem ser parte integrante de um protocolo. As mensagens subliminares, detectadas após meticulosa filtragem de ruído e realce de quadros, sugerem uma intencionalidade na manipulação da percepção e na semeadura de sugestões cognitivas. A natureza exata dessas sugestões permanece inconclusiva, mas seu efeito no comportamento dos sujeitos é inegável, culminando em estados alterados de consciência e, em vários incidentes, surtos de violência autodirigida ou contra terceiros. O propósito desta implantação experimental, evidentemente disfarçada como um produto de arcada, ainda não foi determinado de forma conclusiva. No entanto, a precisão com que os sintomas se manifestam, a repetitividade dos padrões e a aparente ausência de falhas técnicas, exceto as intencionalmente programadas, levantam a hipótese de um estudo de controle comportamental ou de coleta de dados biométricos em campo. A fonte e a extensão dessa operação permanecem obscuras, dificultando a atribuição direta a qualquer entidade governamental ou privada com documentação acessível. Data do registro. O veredito sobre a origem e a verdadeira intenção de Políbios permanece aberto. Contudo, a evidência dos efeitos sobre a mente humana é categórica e irreversível. Todos os sujeitos envolvidos nos incidentes documentados foram subsequentemente. Este arquivo está agora selado, aguardando novas diretrizes de investigação ou reclassificação.